transmissão oculta do pensamento. Questão 419. Que é o que dá causa que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surge em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isto o invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. E aí é o exemplo que a gente deu anteriormente do colega que lembrava dos sonhos e sabia que um era médium do espírito do Hahnemann. E, logicamente, que essa pessoa tinha mais facilidade de aprender a homeopatia. E alguns detalhes que ele não lembrava, o outro complementava e ajudava. Então, isso fica muito claro no livro Ícaro Ícaro Redimido. Então, no Ícaro Redimido, vai mostrar como que tanto os irmãos Wright quanto o Santos Dumont tinham os encontros durante o sono com Leonardo da Vinci, que ia passando para eles as informações e eles conseguiram fazer os aviões. Então, um levantou voo com motor e o outro foi sistema de catapulta, né? Ele foi catapultado para começar o voo. E a partir dali eles começaram a aperfeiçoar e, infelizmente, hoje os aviões chegam a velocidades de até 2.500 km por hora, infelizmente, para destruir. Mas um dia ainda tomaremos consciência dos nossos atos e veremos com pesar esse pedaço da história que ficou para trás, que ficará para trás, né? É porque, na verdade, o avião, eles tiveram a ideia do avião, mas para ser útil para causas do bem, né? Transportar pessoas, transportar cargas. Mas assim como, por exemplo, a internet tem um mundo de informações importantes para várias pessoas, tem também um mundo obscuro e negativo que estimula vícios e coisas negativas. E as fake news também, né? Que tem lá. Então, news. A ciência sempre é para o bem. A energia nuclear, sem energia nuclear, como que a Europa e o Japão teriam energia elétrica? Não teriam. Eles têm porque existe as pessoas que desenvolveram a tecnologia nuclear. Mas então, em compensação, uma bomba nuclear pequenininha destruiu uma cidade de 300 mil habitantes em alguns segundos. E as que tem hoje são 10 vezes maiores do que ela. Então, o desvio de função é que é a coisa mais problemática na nossa vida e na nossa existência. Desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Às vezes a função não é nossa materializar a informação, aquela ideia na Terra, mas nós vamos contribuir explicando para o espírito que precisa, que tem a missão de trazê-la, para trazê-la na Terra. Então são muitos fatores que envolvem, são um conjunto de situações que estarão presentes para construir o todo. Questão 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Os espíritos não se acham encerrados no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, e bem que mais dificilmente. Muitas das vezes nós estamos passando informações para os espíritos que estão em torno de nós, sem articularmos a palavra, apenas pelo pensamento. Isso é mais comum do que se imagina. Agora, receber a informação dos espíritos é só mais para aquelas pessoas mais intuitivas, que têm a mediunidade mais aflorada, mais ativa. Quem a tem apenas de forma latente, ou seja, em pequenos tópicos, em pequenos momentos, ela já não vai ser tão... Essa possibilidade de receber a informação não vai ser tão ostensiva. Mas nós sempre recebemos inspirações superiores durante o dia, para evitar que venhamos a cometer erros
ou até mesmo crimes. Então, os nossos protetores estão sempre alimentando a nossa mente com bons pensamentos. Nós temos que nos esforçar para recebê-lo e para conseguir fixar esses pensamentos, que virão por intuição ou por inspiração. Então, a comunicação não se dá de forma direta, com o Espírito está ali na minha frente falando, olha, faz isso, faz aquilo, fala aquilo. Eles muitas das vezes estão nos intuindo ou nos inspirando para melhor nos proteger e para dar para nós as ações que nós devemos tomar para essa ou para aquele lado, no sentido de fazer-nos evoluir moralmente e também aqueles que estão ao nosso redor. Então, concluindo, nós estamos sempre em contato com os nossos irmãos desencarnados. Sempre estamos em contato com grupos enormes de espíritos, mesmo que eles não estejam presentes ali. Por exemplo, nossos mentores podem não estar aqui. Eles podem estar em outro local, fazendo outro trabalho, mas estar nos intuindo e nos inspirando para o que nós precisamos falar. Mas para isso nós temos que estar vigilantes. Se a gente não estiver muito vigilante, a gente começa a ficar meio sonolento, e aí acontecem as intercorrências que não são muito desejáveis. Então, no caso, quanto maior a evolução do espírito, maior o poder dele de trabalho no bem. Tanto desencarnado quanto encarnado. Questão 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas têm instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Mãe e filho. A mãe tem aqueles pressentimentos, conforme já dissemos antes. Tem alguns casais que têm essa possibilidade de comunicação. E tem amigos também que têm essa possibilidade de comunicação. Então, tem vários fatores que interferem, mas vai estar ligado principalmente à simpatia, à reciprocidade de sentimentos, de pensamentos e à afinidade que eles têm de conviverem no mundo dos espíritos. Porque muitos espíritos, eles não estão juntos por acaso. Eles já estiveram juntos em outras encarnações, no mundo espiritual, e quando encontram, é para somarem e para criarem objetivos superiores. Entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e se compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. E quantas vezes a gente encontra aquela pessoa que a gente tem pensamentos parecidos, a gente tem gostos parecidos, e a gente encontrou ali, conviveu aqueles momentos, e às vezes nunca mais vai se ver nesta vida. Mas somos espíritos afins. E aí que tem que ter cuidado a parte moral. Porque ter afinidade espiritual não quer dizer que tem que ter um entrelaçamento corporal. Aí, porque esse entrelaçamento corporal é que vai definir a nossa queda moral, as nossas quedas. Então nós temos que procurar mantermos-nos íntegros diante disso, para sabermos que eles somos bons amigos, somos pessoas que vamos caminhar na existência, na construção de um mundo melhor, mas temos que estar sempre vigilantes.